Olá, bom dia a todas e todos. Vamos dar início à nossa programação do segundo dia. Agora pela manhã nós vamos ter uma mesa redonda, inéditos possíveis no enfrentamento às desigualdades socioculturais, com ênfase nos marcadores sociais de gênero, sexualidade, étnico-racial e classe. Para mediar essa mesa, eu gostaria de chamar o professor Dr. Gustavo Arthur Monzelli. Dá para me ouvir? Sim? Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Para dar sequência nas atividades, a gente pensou nessa mesa que tem um pouco o objetivo aí principal de trazer algumas experiências, né, que tem relacionado terapia ocupacional social e diferentes marcadores sociais da diferença, como gênero, sexualidade, raça, etnia, classe social e outros, né? E aí a gente buscou terapeutas ocupacionais que têm experiência, têm produzido, né, diferentes propostas aí no âmbito do ensino, da prática e também da pesquisa em terapia ocupacional com esses diferentes tópicos, né? Então, hoje a gente vai chamar algumas pessoas aqui. Eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha em inglês inclusive para a própria convidada entender, né? E o pessoal que está no YouTube acompanhando a gente. E aí a gente começa. So, good morning. For those who are following us on YouTube, the sessions aims to bring experiences related to socio-occupational therapy and markers of difference. This session aims to bring experiences that relate socio-occupational therapy and markers of difference, such as gender, sexuality, race, ethnicity, social class, among others. And we brought 4 occupational therapists who have produced proposals in the field of education, practice, and research in occupational therapy with these different topics. So let's start. Gostaria de convidar primeiro Kalila Johnson to bring us. Thank you very much, Kalila. I'll do the presentation of yours in Portuguese, okay? Kalila é professora, assistente na divisão de ciência ocupacional e terapia ocupacional da Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. É proprietária da Slane Academy. Ela também atua como membro do corpo docente na Virginia University Center for Cultural Experiences. E Kalila pesquisa basicamente nos temas, né, no acesso e na participação de serviços de saúde junto à população adulta, questões raciais e com deficiência intelectual e desenvolvimento, bem como intervenções culturalmente afirmativas que apoiem o envolvimento dessas pessoas com a comunidade. Além disso, ela está envolvida em pesquisas que abordam caminhos para a educação e terapia ocupacional para estudantes afro-americanos e a discussão de igualdade racial nos currículos de ciência ocupacional e terapia ocupacional. Ela tem trabalhado nos últimos 16 anos na Geórgia, Carolina do Norte e também em Virgínia. Kalila também atua nos conselhos da Sociedade para o Estudo da Ocupação nos Estados Unidos, na Aliança para a Terapia Ocupacional pela Diversidade, e é coordenadora de uma seção de deficiências e desenvolvimento da associação. Eles falam Associação Americana de Terapia Ocupacional, mas é estadunidense, né? A OTA. É membro da Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais também, e de outras associações, como Terapia Ocupacional Negra nos Estados Unidos, e também atua nos conselhos editoriais aí do American Journal, que também é estadunidense, né? E Autism and Adulthood, e em vários outros conselhos e comitês acadêmicos. Welcome, Kalila, to Brazil. Vou chamar também Yara, professora Yara, por favor. Yara Faleiros Braga é professora adjunta do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal da Paraíba.
Ela é terapeuta ocupacional, mestre e doutora em ciências pelo programa de pós-graduação em enfermagem em saúde pública pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na USP. Membro da Rede Metuia, terapia ocupacional social, e coordenadora do Laboratório Metuia Núcleo FPB Uncisal. Tem experiências na área da terapia ocupacional, atuando com os temas de terapia ocupacional social, juventudes, gênero, sexualidades, interseccionalidades, educação e escola pública. Vou convidar também a professora doutora Késia. Késia é professora adjunta do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Santa Maria, é terapeuta ocupacional, mestre pelo Programa de Ciências Sociais da Unesp, Marília, e doutora em terapia ocupacional aqui pelo UFSCar. É membro também da Rede Metuia e tem experiência na área de terapia ocupacional, atuando em terapia ocupacional social, gênero, sexualidades, marcadores sociais da diferença e cidadania. E a professora Maria Daniela, que é professora adjunta do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é terapeuta ocupacional, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e doutora em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela também é membro da Rede Metuia e possui interesses pelos temas relacionados à cultura, meio ambiente, questões étnico-raciais, de classe, de gênero, povos indígenas, comunidades tradicionais, sustentabilidade, territorialidade, relacionamentos interculturais, métodos adequados para a resolução de conflitos, redes de cooperação, políticas de assistência social, políticas culturais e ambientais. Pronto. Dadas as devidas apresentações, vamos começar então com a apresentação de Kalila. Thanks again, Kalila. Vou tentar projetar aqui. Okay, can everybody hear me okay? Yep. Yeah. You're welcome. Okay, good morning. So the title of my presentation is Propositions for Race-Based Research, Implications for Intellectual and Developmental Disabilities, Occupational Science, and Occupational Therapy. Okay. And so before I begin, I would like to thank the Planning Committee for the 5th Social Occupational Therapy Symposium. The Robert Wood Johnson Foundation, who provides the funding for my research, my research partners at the University of North Carolina, as well as my research assistants. I have 3 wonderful doctoral students who make sure my research happens without a hitch. So here's what I'm going to talk about today. First, I will tell you a little bit about myself and what influenced my decisions to do research that focuses on race and disability. And then I will talk about 4 propositions, so the important things that we need to think about in research. I will provide an example of my own research, and then give some considerations for theory and research in social occupational therapy. So I am a registered and licensed occupational therapy practitioner in the United States. I am a Black woman and work at a university with a white majority. My doctoral research focused on people with intellectual and developmental disabilities who lived in institutions. And I was struck by 2 things, that healthcare was not prioritized in institutions, and I didn't see very many Black people with disabilities. So after I finished my PhD, I did a 2-year fellowship in community-based participatory research. And this research focused on going into the community and working with the community to learn what their needs are and solutions that were important to them. And so those were the influences that brought me to the research that I do today, working with Black people in community on addressing racism in healthcare. So now I'll address 4 fundamental problems in research and provide recommendations to address racism and gatekeeping.
And so I'll be talking specifically about intellectual and developmental disabilities, and you'll see this on the screen as IDD. First, I will historicize research methods as tools of white supremacy and gatekeeping by excluding Black scholars, and then describe how these practices are taken up in the field and then perpetuated through our research and our scholarship. Okay. So historically, research methods are imbued, really sort of situated in racist ideologies. And so an early research was based in eugenics and imposed the idea that Black people or people of African descent were not equal to those of European descent. And so these research practices reflected a belief that race was genetic, collection of social markers, and those social markers were used to justify violence against marginalized groups. And early scientists also asserted the idea that intelligence was genetically inherited. And so that only people who were from the West, intelligent and white, should have children, and then other people, so folks who were of color, should not. And so these early ideas linked intelligence and race to disability in ways that we still have to deal with today. And so one of the ways that this shows up is in how we do statistics. And so in statistics, what we've been doing is evaluating race as a genetic characteristic and not as a social construct that considers the social and historical contexts that relate to statistical questions on race. So in other words, the conceptualization of race in early statistics set a tone for racist applications. And so what it says is that then white supremacy becomes truth in the way that we run our statistics. So as researchers, when we talk about findings that relate to race, it is a disservice to marginalized groups if we don't contextualize them. So we cannot ignore the legacy of white supremacy that has shaped much of our preferred methods of knowledge generation. And until we do this, we will see little change with respect to structural racism, not only in our research, but also in our practice. Researchers struggle with viewing race as a social construct with the idea that it's also something that is measurable. And I would argue that those of us in the room believe it's a social construct, but the way we treat it and how we write about it would suggest otherwise. And so in the United States, this practice comes from a long history of racial stratification and classification. And it's been used to reinforce these ideas that whiteness and Blackness falls in a hierarchy. And so we understand that disability is not a fixed thing. You know, it changes over time. So the way we've even talked about disability has changed over time. So like disability, the conceptualizations of race have also changed over time. And with that change, it makes it even more difficult for us to, I think, come to consensus about how we talk about both disability and race together. And so right now we sort of talk about race with or race and disability with the underlying assumption that it determines your life outcomes. And this assumption is rooted in a medical model that the causes of your life outcomes is a result of both your race and your ability or disability. And so then we think about that disability becomes something that we have to fix with the individual versus society. And so while most of us have adopted a more social model of disability, the literature would suggest that our use of race as a variable doesn't necessarily align with our desire to move away from these stigmatizing labels. All right, so as we've determined, race and ethnicity are often used as predictors in intellectual and developmental disability research. And disparities are byproducts of racialized group memberships. Okay, so race then is conceptualized as a causal variable and falsely maintains that Black people with IDD then cannot exist outside of their otherness. So then otherness becomes the focal point
of our analysis instead of racism. Racism itself is the causal variable, not race. Okay, so further in our statistics, researchers routinely control for levels of ID, socioeconomics, income, sex, education, and other things. And these social markers also serve as proxies for making and remaking of racial stratification. And so then this continues to perpetuate social inequalities as an issue that is related to race and not racism. And I had another point that I was going to make about statistics, but I think I'm going to move on from that. Statistics can be boring. I see the students glazing over. So researchers are now really making an effort to measure the impact of racism on health. But we still need to think more critically and develop a formal basis for research that concentrates on racism. And so this quote on the screen, I think really illustrates the point I'm trying to make. I mean, it says, when a racial ethnic contrast is estimated in a standard design and interpreted as an effect internal to the participant, so something that is individual and not based in society. Interference is complicated because variables that are intrinsic are causal antecedents to nearly all measurable covariates. And so pretty much all of this is saying is that we really have to stop focusing on the individual and focus on how we talk about race and disability from the societal lens. And so here are some suggestions of how to move forward, right? So we need to specify why we are even interested in race. Describe how racial categories were assigned. So are people calling themselves Black? Are they calling themselves Afro-Brazilian, for example? Do not use race as a surrogate for genetic variation. So call a thing a thing. Be specific when talking about race as a risk factor versus a risk marker. When you are talking about marginalized groups, make sure that you talk about racism and discrimination. In statistics, we have to make sure we adjust for all conceptually relevant measures. And finally, and probably most important, avoid using stigmatizing, unscientific, and racist terminology. Okay, and for the sake of time, on this slide, I'm really talking about the importance of white researchers to recognize their positionality in science. For the field of intellectual and developmental disability, so the research that I do, there is an observable lack of Black scholars doing this research. In fact, I can count them all on one hand. So mentorship in this area must be intentional. And so what I mean by that is white scholars and researchers really must recognize their own positioning, not just in doing research, but when mentoring Black scholars. They must adopt an intersectional lens to engage their work and mentorship. And what I mean by that is, understanding what it means to be white, while also understanding what it means to be Black, what that means as an occupational therapist, researcher, and so forth. And so we also cannot do these things without considering what determines evidence, what we consider to be science, or what is quality research. Because these things are often determined by the majority without regard to its marginalizing effects. All right, so on to the fun stuff. This is how all of the technical things I talk about show up in my research. And the formal title of the funded project is called Disrupting the Cycle of Inaccessible Healthcare and Supports for Minoritized People with Intellectual and Developmental Disabilities. Okay, so in this project, we define structural racism as a convergence of individual, interpersonal, and other levels of racism that influences all aspects of daily life. And minoritized people are any person with IDD who does not identify as white.
And so in the United States, people like Black people with IDD face a lot of inequalities in healthcare. More than 50% report to having poor health. 26% have problems accessing doctors and other healthcare providers, and only 9% have insurance. And so failure to prioritize structural racism as a system then prevents us from really addressing the needs of this community. And so in my work specifically, we give attention to racism as a factor that influences health access and utilization. So what do we believe? We believe that minoritized people with IDD experience barriers, including structural racism, to accessing the healthcare system. And so this project then has 3 aims. So to identify the characteristics that influence access, and then remap those characteristics and use that information to develop a model of supports. And I want to emphasize here that all of this is developed by the community. And so the people who are involved in this work are Black adults with IDD, their care partners, so that may be parents or other people that help care for them, and providers, so that's occupational therapists, doctors, social workers, and others. Okay, next slide. And so here are some of the people that work with us on the project. They include 4 Black women with IDD, 4 care partners, a community activist, and 1 community provider. But I am happy to report 5 more providers just joined the project. And so we use a critical participatory research design. And in this design, it helps our research partners to name and frame, but also create emancipatory action that addresses racism. And it goes through a cycle of observing, reflecting, planning, and acting. And for the sake of time, I'm going to keep going. And so some of our activities include creating health narratives, mapping, which is identifying where the resources are in the community, but also identifying where there aren't any resources in the community. And so currently, we are in this 3rd phase of doing roundtable discussions to develop models that focus on issues impacting Black people. Okay, so some of the things that they identified as important to them is that in identifying where resources are is incredibly difficult. It matters where you live and your level of education. Providers don't have a lot of knowledge as it relates to intellectual and developmental disabilities. That racism is a part of their experience, but not their only experience. That finding community, so being able to find each other and in support is very, very important. Good providers exist, but they are hard to find. And that quality health is integrative, meaning we can't just focus on the physical health. We have to think about physical health, mental health, social inclusion, but also policy. Okay, so what does this mean for social occupational therapy? So as it relates to theory, we must think about theory that focuses specifically on race. It also means a theory has to be anti-racist. So the theorists that we draw from, we really have to be intentional about who we are reading and who we are citing. And also give some special considerations for decoloniality. So understanding where the concepts you use in your research, where do they come from? And for our research methods, we use methods that decenter white voices. Use methods that are culturally relevant and culturally affirming. So what I mean, the methods have to make sense for the people you work with. Also use methods that bring together collective voice. So something that helps support the voices of all Black people in the example of my work. And also use methods that name and frame the problem, but also emancipate, so create solutions. And one more thing about that,
that has to be named and framed and solutions developed by the community. Okay, so I know research is, but thank you for hanging in there with me and my lack of Portuguese. Thank you very much, Kalila. It was wonderful. Now we'll move forward to Kézia. Agora a gente vai seguir com Kézia. Tudo bem? Bom dia a todos, a todas e a todes. Eu queria começar parabenizando, né, a todos os envolvidos pela organização do evento, que é não só bonito, quanto necessário e potente. Eu também queria agradecer imensamente pelo convite, né, para compor essa discussão, para compor essa mesa, a partir daquilo que eu tenho pensado e me debruçado aí no meu encontro com a terapia ocupacional social e com os sujeitos com os quais eu venho conversando e tentando pensar caminhos aí por dentro da terapia ocupacional social. E aí, quando me foi feita essa encomenda, né, de falar um pouco dos marcadores sociais da diferença a partir da pesquisa ou por meio da pesquisa, eu me senti um tanto quanto desafiada, sobretudo pela a densidade dos encontros e de todas as narrativas que vão sendo produzidas a partir dele, como que a gente vai sistematizando para poder trazer isso para a nossa reflexão e tentar pensar a ação técnica, né? Então, eu trouxe algumas reflexões a partir da minha pesquisa de doutorado, que foi realizada entre 2017 e 2021, com orientação da professora Roseli Esquerdo Lopes, com o financiamento da CAPES, aqui no PPGTO, né? Eu acho que falar desses marcadores sociais da diferença nesse contexto da pesquisa sucede algumas inquietações que vêm movimentando a gente na terapia ocupacional social. E eles caminham um pouco numa direção de que a gente se pergunta quais são os elementos constitutivos das impossibilidades de participação social dos sujeitos, dos grupos ou das populações com os quais a gente se encontra. A partir de quais lentes é possível compreender a realidade social daqueles que sofrem os impactos das iniquidades sociais? Quais os caminhos teóricos, quais as lentes teóricas, o que é possível percorrer em termos teóricos para entender de fato a complexidade da relação entre o macro e o micro social na constituição dessas experiências e na produção desses lugares sociais que vão sendo ocupados e vividos, né, pelos sujeitos com os quais a gente se encontra. Então, dito isso, eu trago um pouco da pesquisa, né, que a gente foi caminhando e pelos quais a gente foi produzindo as nossas reflexões. Pode passar. Só localizando um pouquinho da pesquisa, ela teve como principal objetivo compreender como que pessoas trans, ao longo das suas histórias de vida, vêm produzindo estratégias de enfrentamento às condições de marginalização na construção de seus cotidianos. Então, ao longo desse percurso, a gente acompanhou 5 pessoas trans, né? Todas elas residentes no estado de São Paulo, ainda que em diferentes localidades. Como método, como metodologia, a gente utilizou a história oral de vida, mas também a observação, né, enquanto uma técnica etnográfica. E o conceito-chave, o conceito central que foi balizando, né, as análises, foi o conceito de modos de vida, entendendo ele a partir de 3 eixos centrais de análise, que são os sistemas e os atores sociais, o cotidiano e a história, o objetivo e o subjetivo na percepção do real. Então, a gente vai entendendo que, por meio desse conceito, a gente vai precisar caminhar, transitar e relacionar isso que é o macro e o micro social, o coletivo e o individual, né? E isso que vai interessando para a gente na compreensão dessas realidades. Pode passar. Então, falando um pouquinho, né, do campo e dos sujeitos, foram muitos dados, né, que foram sendo produzidos. Eu vou tentar localizar um pouco dessas histórias e trazer aquilo que eu fui achando relevante para essa discussão, inclusive dado o tempo, né, dessa conversa. Pode passar.
Então, eu apresento aí a primeira das interlocutoras com as quais a gente se encontrou aí durante essa pesquisa, que é a Bianca. A Bianca se apresenta como uma travesti negra, e, ao final da pesquisa, ela tinha 33 anos. Ela reside em um bairro de periferia da cidade de São Paulo. Ela vivencia muitas rupturas dentro desse processo de constituição de uma identidade de gênero não normativa. Ela vai vivenciando isso desde a infância e com muitas rupturas, inclusive nas relações familiares e nos espaços escolares, né? Com isso, ela começa a se aproximar dos espaços de prostituição, e que um termo nativo bem comum para falar disso é dizer da pista, né? E dentro desse espaço de prostituição, ela vai aprendendo não somente técnicas e tecnologias do processo da própria transformação corporal, mas ela vai entendendo muito sobre as negociações cotidianas que vão sendo feitas em relação aos trânsitos sociais, aquilo que é possível dentro dessa vivência, né? E como que tudo isso vai se dinamizando na vida social. Também a partir dos espaços de prostituição que ela vai se aproximar do movimento social. O movimento social vai dando muito significado para esse processo de enfrentamento, né, da vida e que ela vai fazendo. E ela menciona o movimento social como um espaço muito forte de pertencimento, de fortalecimento, de apropriação, né, daquilo que são os processos que vão sendo constitutivos em relação à própria vivência dela. Pode passar. A segunda interlocutora dessa pesquisa é a Marcela, e ela tem uma realidade bem diferente, né, da realidade da Bianca, que foi essa que a gente apresentou agora. Ela se apresenta como uma mulher transexual e se entende como branca. Ao final da pesquisa, ela tinha 30 anos e ela reside em um bairro de classe média alta na cidade de São Paulo. Ela é filha de médica, de advogada, ela tem 2 graduações, pós-graduação, ela é casada, ela tem, apesar dela precisar negociar alguns espaços de circulação, a gente vai percebendo pela narrativa dela de que ela tem um outro tipo de circulação. Ela tem também uma crítica um pouco forte a algumas concepções mais moralizantes dessa vivência, como uma experiência comum, né? Por exemplo, da prostituição ou da circulação nos espaços de prostituição. Pode passar. A Thalita, ela se identifica como uma mulher transexual negra. Ela tem, ao final da pesquisa, 20 anos, e ela reside em um bairro da periferia, numa cidade do interior de São Paulo. Ela é nordestina, então ela migra para essa cidade do interior da cidade de São Paulo, ainda no fim da infância, começo da adolescência, em decorrência da morte do pai. Ela é uma figura muito central na família. Então, ela dá muito apoio para a mãe, inclusive em termos de manutenção socioeconômica, né? Ela também trabalha no mercado do sexo, ela não consegue terminar a escola. E ela negocia bastante essa identidade. Então, nos espaços de sociabilidade, por exemplo, da pista, ela se coloca como uma mulher transexual, mas nos espaços familiares mais próximos, né, desse contexto familiar e comunitário, ela se apresenta como um menino feminino. E essa sociabilidade mais predominante é muito fortemente construída, de fato, a partir dos espaços de prostituição. Pode passar. O Dan, ele é o nosso quarto interlocutor aí. Ele se apresenta como um homem trans, ele se localiza dentro dessa identidade não binária, ele afirma muito fortemente isso, mas ele diz que quando ele precisa se localizar dentro desse espectro de masculinidades e feminilidades, até para fazer uma defesa, né, dessas identidades e daquilo que são as lutas reivindicatórias a partir das demandas mais específicas, ele se coloca como um homem trans branco. Ao final da pesquisa, ele tem 37 anos, ele reside num bairro de classe média baixa, numa cidade do interior de São Paulo, e ele tem uma trajetória bem interessante, porque o processo de transição dele já se dá ali na vivência da pós-graduação, né? Então, ele faz toda uma caminhada enquanto uma lésbica feminina, em algum momento de bastante aproximação
com os caminhos mais teóricos desse debate, muito por conta da vivência na universidade e dos espaços da pesquisa, ele vai começando a se entender dentro disso que é uma identidade não normativa, não somente nos termos da sexualidade, mas também do gênero. Então, ele é professor da rede municipal de ensino e ele é fortemente envolvido com a militância. Uma militância que se dá nos espaços mais institucionalizados, né, do movimento social, mas também nos coletivos acadêmicos. Pode passar. E, por fim, o Tiago, né, que é um homem transexual, se identifica como homem transexual branco, tem 30 anos ao final da pesquisa, e ele reside num bairro de classe média, numa cidade do interior de São Paulo. Ele vem de uma família de microempresários, e ele se reconhece como homem trans também, já na universidade, e seu processo de constituição identitária vai se dando muito amparado pelas críticas suscitadas dentro dos coletivos, né, sobretudo dos coletivos que vão debater gênero e sexualidade. E aí ele vai se construindo a partir desses contatos e dessas experiências, com muito apoio da namorada até então. Ele também é professor da rede municipal de ensino, e ele vai construindo um caminho de enfrentamento que diz muito respeito a pautar essas discussões dentro dos espaços acadêmicos, mas ele negocia muito essa identidade e essa exposição, né, como ele mesmo coloca, nos espaços que vão para além da universidade. Pode passar. Então, eu trouxe aqui alguns elementos constituintes das narrativas, né, dos interlocutores da pesquisa, que foram se apresentando muito fortemente na composição dessas histórias de vida. Então, se num primeiro momento o gênero parecia ser uma categoria definidora dessas experiências, né, uma vez que o ponto homogeneizador dessas vivências era a construção de uma identidade de gênero não normativa, o que fazia com que a Thalita não conseguisse se manter na escola, enquanto que a Marcela nos contava uma história de 2 formações de nível superior e pós-graduação e cargo de chefia dentro de uma grande empresa. O que oferecia condições de Dan e Tiago se inserir no mercado formal de trabalho, inclusive como professores, né, da rede municipal de ensino, ainda que um enquanto concursado e outro como eventual. Enquanto que a Thalita tinha como única saída os espaços de prostituição. O que fazia com que a Marcela acessasse espaços de lazer aos fins de semana, inclusive espaços que ela denominava como muito protegidos, né? Enquanto que a Bianca contava com infinitas mobilizações e precisava mobilizar muitos recursos para conseguir, por exemplo, ir no mercado comprar, fazer a feira do mês, né? Então, eu fui percebendo que, para além do gênero, outros elementos atravessavam essas experiências e iam compondo as dinâmicas que reforçavam a ausência de oportunidades e as formas de agência. E aí eu fui começando a me perguntar de que forma essas experiências eram matizadas pela geração. Quando a gente pensa, por exemplo, que a Thalita e a Bianca vão começar a se entender dentro de uma identidade de gênero fora dos marcos binários, ainda muito cedo, ainda ali no começo da adolescência, enquanto que, por exemplo, o Dan e o Tiago já se reconhecem dentro dessa construção identitária, já num processo de graduação ou de pós-graduação. O que a geração me informa, né, sobre isso? Como que essas experiências eram atravessadas, por exemplo, pela classe social? O que a classe social anunciava para a gente? E de que maneira essas experiências, por exemplo, eram mediadas pela raça? Como que esses marcadores sociais da diferença anunciam as oportunidades ou a ausência deles, né, nas experiências de construção de cotidianos e de fazeres desses sujeitos? Pode passar. Então, eu fui começando a entender que eu precisava chamar para essa conversa mais do que o gênero enquanto elemento central e constitutivo desse processo de construção das identidades e da construção desses cotidianos. E aí, para falar de marcadores sociais da diferença de uma forma, inclusive, muito simplista, né, porque tem uma densidade aí que envolve essas concepções, mas eles vão sendo entendidos como chave de compreensão das hierarquias e desigualdades sociais que são construídas a partir da diferença. Pode passar. Então, alguns marcadores sociais da diferença que vão sendo bem
comuns nesse debate vão sendo os marcadores de gênero, de sexualidade, de raça e etnia, classe social, geração, regionalidade, mas é preciso mensurar que eles precisam ser situados histórico e socialmente e politicamente, sobretudo. Pode passar. E eles vão sendo construídos dentro de sistemas classificatórios que vão significar essa diferença a partir de como que esses símbolos e signos, por exemplo, de gênero, de geração, de classe social, vão sendo significados e produzindo aí essas camadas do social que vão sinalizando para a gente essas dinâmicas das desigualdades sociais. Então, esses sistemas classificatórios que vão significar a diferença, né, no sentido do nosso entendimento de como que elas produzem desigualdades sociais, eles organizam e constroem, né, os lugares sociais a partir de todos esses significados que vão sendo atribuídos aos signos que estão incorporados nessas vivências. Eles também constroem e mantêm os sistemas de desigualdades e produção de assimetrias, e tudo isso vai sendo pensado e analisado, tomando a diferença como o eixo fundamental desses sistemas. Pode passar. E daí a gente vai começando a compreender que talvez não faça tanto sentido pensar o gênero sem pensar a raça, sem pensar a classe, sem pensar a regionalidade, sem pensar todos aqueles marcadores que vão se atravessando na composição dessas experiências. E aí a gente vai chamando para o debate a perspectiva da interseccionalidade, que é uma noção descritiva que vai auxiliar nas análises que buscam a compreensão das experiências sociais por meio do entrecruzamento de categorias. Eu acho que é preciso dizer que tem uma discussão que vem se desenvolvendo aí nos últimos anos em torno da interseccionalidade e que algumas vezes vão tomando alguns caminhos um pouco distintos, né, dado as perspectivas teóricas. Eu acho que a ideia aqui não é fazer uma defesa de um caminho ou de outro, mas de dizer dessa complexidade que pensar o entrecruzamento de categorias vai oferecendo para a gente pensar a experiência social de determinados sujeitos, grupos e populações. Então, enquanto que a Kimberly Crenshaw traz para a gente aí, para esse debate, muito à luz do que é uma vivência ali nos movimentos sociais, mas também produzindo essa fala por dentro dos espaços acadêmicos, né, por dentro de algumas propositivas para a ONU, por exemplo, e que vai colocar no centro da discussão como que o entrecruzamento entre esses marcadores sociais da diferença vai produzindo violências e opressões. A Aftabra, por exemplo, vai se somando muito nesse debate para dizer, olha, se produz violência, se produz opressões, e sim, esse é o centro da discussão, mas também produz agência, né? Então, em que medida, por exemplo, a raça ou a classe social pode produzir agência numa vivência que é muito construída, né, nos termos do gênero, como na experiência de pessoas trans. Pode passar. Então, dito isso, né, a interseccionalidade vai ajudar a gente a acionar esse entendimento sobre quais as opressões e quais os agenciamentos que vão sendo produzidos no interior das vivências de sujeitos, grupos e populações, e, a partir disso, compreender as desigualdades e as hierarquias que estão postas para essas construções. Isso traz para a gente a possibilidade de uma visão um pouco mais detalhada, mais ampliada e mais complexificada em torno da produção dos lugares sociais dos sujeitos. E nos ajuda a identificar, né, quais são as dificuldades, quais são as ausências de oportunidades e por quais caminhos é possível pensar a agência na produção desses lugares sociais. Pode passar. Então, só retomando aí a pesquisa, né, dado esse percurso teórico aí que a gente foi acionando para poder pensar essas experiências, a pergunta central dizia respeito a quais as estratégias de enfrentamento que pessoas trans vão produzindo ao longo das suas vivências na constituição dos seus cotidianos. Então, as estratégias de enfrentamento que a gente foi localizando, dadas as singularidades, dadas as complexidades, né, de tudo isso, eu coloquei como central aí 3 pontos para trazer, que colocam no centro a reconfiguração das redes sociais de suporte, a inserção nos espaços educacionais e a inserção no movimento social.
Então, alguns pontos foram bem centrais nisso, que é entender as estratégias de enfrentamento. E a primeira delas era a reconfiguração das redes sociais de suporte, sobretudo como isso ia oferecendo caminhos para se pensar novas formas e novos recursos e tecnologias para circulações, para a composição de si, né, para a circulação e, sobretudo, para os pertencimentos e para o fortalecimento pessoal e social. Um outro ponto que foi bem importante é como a inserção nos espaços educacionais, elas foram anunciando para a gente outros caminhos e outras oportunidades. E, por fim, a inserção no movimento social enquanto forma de apropriação e de apreensão e crítica, né, sobre aquilo que é a composição de si dentro de um sistema que constrói essas experiências de desigualdade a partir da diferença. Então, as demandas que a gente foi conseguindo localizar, elas giravam muito em torno disso que era a inserção nos espaços de educação formal, a inserção no mercado de trabalho formal, e isso dizia respeito muito fortemente a dinâmicas a demandas que vão numa direção das lutas por redistribuição, né, lá nos termos da Nancy Fraser, mas também a possibilidade de circulação no espaço público e enfrentamento ao estigma, como pontos muito centrais daquilo que a gente foi entendendo por demandas por reconhecimento. Pode passar. Então, pode passar. Foi? Passei. Algumas considerações aí só para a gente tentar pensar um pouco do que essas histórias trazem para a gente, né, do que elas vão sinalizando, e já encaminhando aí para o final, eu acho que muito mais uma proposição de trazer reflexões para a gente, né, por dentro da terapia ocupacional social. Então, o primeiro ponto é sobre pensar as dinâmicas de desigualdades sociais a partir da diferença. Isso exige que a gente considere que a diferença funda o sujeito no mundo, e ela é determinante para a constituição de participação social e para o exercício da cidadania. Então, nesse sentido, os marcadores sociais da diferença e a perspectiva da interseccionalidade, ela nos auxilia na compreensão dos lugares sociais que vão sendo ocupados e construídos por determinados sujeitos, grupos e populações, para então buscar alternativas que vão ao encontro das demandas produzidas por essas vivências desiguais. Pode passar. Então, é necessário identificar os sistemas que incidem sobre a constituição dessa experiência e reconhecer seus mecanismos de funcionamento que vão transitando ali pelas relações que são interpessoais, mas que também são institucionais, são comunitárias e que impactam e dialogam diretamente com essa dimensão mais subjetiva sobre como que o sujeito assimila ou como que ele enfrenta esses sistemas e a partir desses signos todos que vão sendo colocados e significados na produção dessa experiência. Então, é necessário identificar as possibilidades de agência, né, que transitam entre os espaços e as relações, para entender onde ela é produzida e como ela é produzida e se ela precisa ser mediada. E, por fim, eu acho que é muito importante marcar isso, que a gente precisa se utilizar dessas perspectivas, não só teórica e analiticamente, mas também ética e politicamente, e, sobretudo, situado histórico e socialmente. Então, eu trouxe aí algumas referências, né, que foram sendo acionadas durante a fala. Eu agradeço a atenção de todo mundo e eu fico à disposição para a conversa. Muito obrigada. Obrigado, Késia. Foi ótimo também. Agora a gente vai seguir com Yara. Bom dia a todos, todas e todes. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer a comissão organizadora pelo evento, cumprimentar essa mesa potente, os colegas, Gustavo. Hoje eu vou compartilhar algumas experiências do nosso grupo lá da UFPB, né, do nosso projeto de extensão, intitulado como Projeto Resisto. Pode passar. O projeto Resisto ele é vinculado ao Núcleo Metu e UFPB. Atualmente,
Os coordenadores sou eu e o professor Gustavo, né, que é o mediador dessa mesa também. E atualmente a gente conta com 10 extensionistas, que são estudantes do curso de terapia ocupacional. Porém, o projeto ele existe desde 2017 na UFPB, então a gente já teve estudantes vinculados de outros cursos de graduação da UFPB e também colaboradores de outras áreas aí de saberes ao longo desses anos. Pode passar. Para começar a conversar um pouco sobre essas experiências, eu trouxe os principais referenciais teóricos que a gente se ancora, né? Então, dialogando um pouco com a fala da Késia, primeiro a gente se ancora no referencial da interseccionalidade, né? Então, partindo dos marcadores sociais da diferença, então, compreendendo gênero, sexualidade, raça, etnia, geração, classe, corporalidade, religiosidade, né? Os marcadores sociais da diferença. Então, a gente parte dessa perspectiva teórica para analisar os sistemas de desigualdade e as assimetrias que são produzidas a partir das diferenças, né? Os marcadores eles vão se caracterizar como sistemas de classificação e vão organizar as experiências, né? Ao identificar os indivíduos com determinadas categorias sociais que podem ser articuladas entre si de maneira interseccional, tomando a produção da desigualdade pela diferença como ponto de partida, né? Então, dialogando bastante aí com a apresentação da Késia. No projeto, a gente se ancora principalmente nos marcadores de gênero e sexualidade, mas ao longo da história aí do projeto, a gente também já trabalhou com as questões étnico-raciais e com religiosidade também. Eu vou contar um pouco para vocês, mas partindo principalmente aí da sexualidade, entendendo ela como um dispositivo histórico de poder, né, dispositivo sendo um conjunto heterogêneo de discursos e práticas, né, sociais, uma verdadeira rede aí que se estabelece de discursos em torno da literatura, enunciados científicos, instituições, proposições morais que vão normatizar, né, e gênero partindo aí da perspectiva pós-estruturalista da Butler, sendo compreendida como a primeira identidade vivenciada pelo sujeito e sendo compreendida também como um ato performativo que vai se realizar através de repetições, né, de normas que vão se cristalizar a partir de práticas regulatórias, né, a partir de normas e imposições aí culturais e sociais. A gente também se ancora na perspectiva teórico-metodológica da terapia ocupacional social, e a gente utiliza, né, os recursos e tecnologias sociais, as oficinas de atividades, dinâmicas e projetos, os acompanhamentos singulares e territoriais, a articulação dos recursos no campo social e a dinamização da rede de atenção. Então, para as nossas intervenções, a gente se pauta, né, nos recursos e tecnologias da terapia ocupacional social. Os nossos parceiros de ação, né, desde 2018, a gente tem parceria com uma política municipal voltada para a população dissidente de gênero e sexualidade, que é a Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania LGBT e de Igualdade Racial. E esse ano a gente consolidou uma parceria com o Estado, com a Secretaria de Estado da Mulher, com 2 equipamentos, né, 2 políticas públicas. Uma é o Espaço LGBT Pedrinho e com a Casa de Acolhida Cris Nagô. Ambos espaços são equipamentos da proteção social de média e alta complexidade do SUAS, ou seja, então são populações que estão em situação de violação de direitos, né? Então tem foto dos 3 espaços, né? Aqui à direita, à direita é o Centro de Cidadania LGBT, no meio a Casa de Acolhida e à esquerda o Espaço LGBT. Aí agora, para organizar as experiências, vou contar um pouquinho as ações diretas que a gente já desenvolveu e tem desenvolvido atualmente, né, com a população dissidente de gênero e sexualidade. Em 2018, a gente iniciou essas ações no Centro de Cidadania LGBT, né, que é com a política municipal. Nesse ano, a gente desenvolveu durante o ano todo oficinas de atividades dinâmicas e propostas com os usuários, usuárias e usuários, né, do
do Centro de Cidadania, realizamos rodas de conversa nos espaços públicos e no próprio Centro de Cidadania, conhecemos todos os equipamentos municipais articulados com essa política pública e realizamos algumas oficinas em 2 casas de acolhimento que recebiam também a população LGBT, para fazer um diálogo sobre gênero, sexualidade e os outros marcadores sociais também. Concomitante a isso, a gente fazia reuniões semanais com a equipe da Coordenadoria Municipal para o planejamento e a organização das ações, né, que também, as ações não eram semanais, mas a gente se reunia com a equipe para elaborar, né, as propostas. E aí tem algumas fotos dessas ações desse ano. As 2 fotos da esquerda foram propostas que foram feitas em espaços públicos, né? Então, que envolviam tanto a população direta, né, populações que eram usuárias do Centro de Cidadania, mas também a população no geral. Aqui, mais à direita, são ações voltadas para usuários, usuárias e usuários do Centro de Cidadania, né? Acima foi uma proposta de oficina sobre masculinidades, que foi feita com homens trans, homens bissexuais e homens gays, e embaixo foi uma proposta de diálogo com as pessoas trans, usuárias do Centro de Cidadania. Pode passar. E agora, em 2022, a gente retoma as ações diretas com a população dissidente de gênero e sexualidade nos 2 equipamentos do Estado. Então, a gente tem desenvolvido oficinas de atividades dinâmicas na Casa de Acolhida Cris Nagô. A gente iniciou nesse mês, né, essas propostas, e estamos no processo de início dos acompanhamentos singulares e territoriais com os usuários, usuárias e usuários do Espaço LGBT Pedrinho também. Pode passar. Essa é uma foto de uma oficina que foi desenvolvida no mês passado, na Casa de Acolhida Cris Nagô, em que a gente fez uma proposta de identificação das demandas, aproximação da população trans e reconhecimento aí, né, das questões que perpassam o cotidiano das moradoras, principalmente moradoras. Tem um homem trans que está acolhido, mas a maioria são mulheres trans. Aí, em 2019, a gente realizou ações nas escolas municipais, a partir da parceria com a Coordenadoria Municipal LGBT, em articulação com outras políticas públicas municipais, que foi com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria de Educação e Cultura e com a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres, a gente entra como parceiro em um projeto que era mais amplo, que acontecia desde 2015, que era de oficinas de atividades nas escolas municipais de João Pessoa, para a discussão dos marcadores sociais da diferença. Os eixos da proposta era a discussão de gênero, sexualidade, as questões étnico-raciais e religiosidade, né? E aí, a partir disso, a gente se aproxima de uma escola municipal e desenvolve, durante o ano de 2019, oficinas de atividades dinâmicas e projetos com jovens de 2 turmas de 9º ano, durante o ano todo, com essa proposta desses 4 eixos, mas a gente extrapola, discutindo outras temáticas que também são de interesse dos jovens, e a gente constrói junto com eles, para e junto, né, a propostas que interessam também esses jovens, né. Aí tem vai ter algumas fotinhos também mais para frente, né. Volta só um pouquinho, porque aí essas 2 ações, elas dialogam, né. Em 2020, a coordenadoria solicita que a gente comece a fazer um processo de formação e capacitação dos profissionais da escola, ao invés de fazer ação direta com os jovens, essa grande equipe, né, em articulação com as outras políticas públicas, começa a se voltar para fazer um trabalho de formação e capacitação com os professores e outros atores das escolas municipais. E aí a gente inicia o ano com essa proposta, a gente chega a realizar uma oficina em uma escola, né? Só que aí a gente tem a interrupção das atividades presenciais, né, por conta da pandemia, e daí eu vou contar um pouquinho mais para frente, mas aí tem as fotos de algumas ações que a gente fez na escola.
roda de capoeira, a gente fez algumas ações culturais, intervenções com a escola toda e algumas ações mais localizadas, focalizadas com os nonos anos, né? As ações durante a pandemia, a gente fez um investimento, né? Então, a gente teve a interrupção das atividades presenciais. O Centro de Cidadania LGBT, que era o nosso único parceiro naquele momento, também interrompeu as atividades presenciais, né? O atendimento com a população LGBTQIAP+. E aí a gente reviu as nossas ações e fez um investimento na formação teórica dos estudantes, né? Na discussão de terapia ocupacional social, gêneros e sexualidades, educação, juventudes, né? Então, a gente fez uma boa formação teórica deles nesse momento. E a gente fez a elaboração, confecção e distribuição de uma cartilha virtual para o trabalho, então, com os professores, né? Então, a gente intitulou essa cartilha como Oficina das Diferenças, uma estratégia de enfrentamento às violências nas escolas municipais de João Pessoa. Essa cartilha ela tem acesso público e gratuito, né? Então, quem tiver interesse, a gente pode encaminhar também. E é um material didático-pedagógico para instrumentalização dos profissionais da educação para o trabalho com essas 4 temáticas, né? Gênero, sexualidade, as questões étnico-raciais e religiosidade. Então, fora a parte teórica, a gente traz alguns conteúdos também de indicações de livros, filmes, músicas, para a abordagem dessas temáticas, mas também a gente traz uma proposta de uma oficina a ser desenvolvida nas escolas, né? Então, para o trabalho, para os professores trabalharem essas temáticas com os estudantes, né? Nesse período também, por conta de toda uma possibilidade estava no momento de transição política municipal, né, e a gente não sabia se a coordenadoria ia continuar existindo, porque ela é uma política vinculada ao gabinete do prefeito. Então, a depender da vontade política, a gente não sabe se essa política vai ter continuidade, né? Então, nesse momento, o coordenador ficou muito preocupado e ele quis fazer um registro da história do Centro de Cidadania, e eu e o professor Gustavo, a gente foi o organizador desse livro também, junto com o coordenador e mais uma outra docente da UFPB. Então, a gente organizou esse livro, intitulado Políticas Públicas como Lugar de Resistência, o Centro de Cidadania LGBT de João Pessoa. Nele, a gente construiu, nós e os extensionistas do projeto, construímos alguns capítulos do livro, né? Então, também é uma importante produção aí durante a pandemia. Essa é a cartilha, né? Então, a gente contou com a ajuda também de um projeto de extensão, Oficina de Programação para Mulheres, lá da UFPB, que ajudou a gente na diagramação da cartilha. E aí tem algumas propostas, né? Indicação de filmes, a proposta de oficina e a parte introdutória, só para ilustrar aí para vocês. Em 2021 e 2022, com a retomada das atividades presenciais, a Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania LGBT, o coordenador nos aciona por conta dessa mudança de gestão, teve uma reorganização e todas as coordenadorias, todas as secretarias mudaram suas gestões, e aí a gente começou um processo de capacitação e formação dos profissionais dos serviços municipais de João Pessoa nas temáticas de gênero, sexualidade, as questões étnico-raciais e diversidade religiosa, né? Então, a gente uma das missões da coordenadoria fazer esse processo de formação e capacitação, e o projeto tem colaborado nesse processo, né? Então, em 2021, a gente fez algumas oficinas, né? A gente fez uma oficina de formação no Sistema Nacional de Emprego, essas oficinas que a gente fez no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS IJ, foi bem interessante, porque o CAPS IJ, a coordenadora, nos acionou, e a gente fez 3 oficinas, na verdade, ao longo desses 2 anos, né? Então, foram 2 de formação e capacitação com os profissionais e uma com os próprios jovens, né? Porque foi uma identificação da coordenadora e da própria equipe de uma mudança de perfil dos jovens atendidos, né?
e de uma problemática mesmo das juventudes que estão acessando o CAPS, e a gente ajudou a pensar algumas estratégias e a instrumentalizar a equipe também para lidar com as questões da dissidência de gênero e sexualidade. A gente também fez uma oficina no Centro de Línguas Estrangeiras, que é um lugar de formação também, que é um lugar que o Centro de Cidadania encaminha muito a população LGBTQIAP+, para fazer formação, né? E agora, em 2022, a gente fez 2 formações em 2 centros de práticas integrativas e complementares, e, recentemente, a gente fez uma formação com uma equipe do CRAS, do CREAS e do Acessuas. E agora tem uma dimensão aí da gente fazer uma formação com toda a equipe do SUAS de João Pessoa. A gente está esperando uma reunião aí com a coordenação geral da assistência social de João Pessoa para poder fazer esse processo de formação geral. Isso foi uma necessidade pontuada aí pela coordenadoria em articulação com a assistência, né? Então, aí, aqui tem algumas fotos, né? Na esquerda, uma oficina que a gente fez com os jovens. Essa do meio foi uma oficina que a gente fez no Centro de Práticas Integrativas. E aqui à direita é um recurso que a gente desenvolveu para trabalhar os conceitos e as categorias sociais, né, que a gente intitula como biscoitona. Aí a gente trabalha os conceitos, né, de sexo, as categorias sociais, sexo, expressão de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Então, é um recurso importante aí nesse processo de formação e capacitação, e os profissionais têm dado um feedback bem interessante, né, durante as oficinas, utilizando esse recurso, né. Importante sinalizar que as ações de extensão, elas estão articuladas com o ensino e com a pesquisa, né? A gente tem investido na formação técnica dos estudantes, em especial os estudantes de terapia ocupacional, né, para atuação em diferentes espaços e setores da política pública municipal e municipal estadual, né, e nos espaços comunitários. E ao longo desses anos, a gente teve vários desdobramentos das ações de extensão em pesquisas, tanto de iniciação científica, como de trabalhos de conclusão de curso, como também de trabalho de conclusão de residências. E só para o tempo é curto, né? A gente tem um monte de coisa para contar e compartilhar, mas a gente, ao longo desses anos, a gente percebe que as nossas ações têm fortalecido, né? E também, diante de um cenário de desinvestimento da política pública, as nossas ações têm fortalecido tanto a política municipal quanto estadual, voltada para a população dissidente de gênero e sexualidade, né? Então, ao contrário, indo contra a corrente do cenário nacional, a gente tem investido esforços aí no investimento dessas políticas públicas, no fortalecimento delas, né? E os atores têm nos dado feedback importantes, né? Assim, do quanto as nossas ações técnicas têm fortalecido a política pública lá em João Pessoa. Evidenciar o quanto a utilização dos recursos e tecnologias da TO social têm sido importantes como estratégias de aproximação, compreensão das demandas e garantia dos direitos da população dissidente de gênero e sexualidades, né? E essa abertura desses espaços também tem sido um importante investimento para o fortalecimento dos espaços e políticas de atuação profissional também, né? Então, por exemplo, a Casa de Acolhida Cris Nagô já tem pensado em contratar terapeutas ocupacionais, então acho que é uma abertura de um campo importante também para o cenário futuro aí de contratações de terapeutas ocupacionais, né? Aí, esses são os nossos contatos, para quem tiver mais interesse, né, do que a gente tem desenvolvido. Isso é um recorte só, a gente tem feito muitas coisas. E é isso, muito obrigada. Valeu, Yara. Foi ótimo também. Vamos passar para a última apresentação, que é da professora Maria Daniela.
Dani, fica à vontade. Eu vou colocar seus slides aqui. Bom dia a todas, todos e todes. Espero que eu consiga ser entendível, né? Estou um pouco rouca aí. Enfim, esses tempos aí que nós brasileiros temos presenciado têm impactado aí bastante também na nossa imunidade. Gostaria de agradecer, né, o convite de estar nessa mesa com mulheres, né, brilhantes, isso faz toda a diferença. Então, eu sou uma mulher cis, branca, loira, de cabelo mediano, estou com brincos grandes, né, uma blusa com decote. Né, gostaria de agradecer também aos que estão nos assistindo aí online, né, e poder conversar um pouquinho sobre a temática aí dos marcadores de diferença e começar pela minha apresentação, né, complementando que também sou uma feminista, socialista, antirracista, não monogâmica, brasileira, latino-americana e bissexual, e PCD. Então, desses lugares aí, né, que a gente vem trazer uma reflexão também para a terapia ocupacional. Então, eu queria começar um pouquinho pela questão do contexto histórico, né, para a gente pensar aí alguns marcadores. Então, de que essas diferenças estruturais a gente, né, avalia que vem da questão, né, de uma opção de sistema, né, político-socioeconômico do capitalismo, que vem aí, né, através do patriarcado, né, construir aí uma sociedade, né, de classe, né, que tem aí alguns marcadores como de gênero, sexualidade, raça, etnia, e gostaria também, né, de trazer a questão do quanto esse capitalismo, né, ele traz aí marcadores estruturais, né, que vão aí impactar na construção de um racismo, de um machismo, de um sexismo, de um capacitismo, de um etarismo, né, e de discriminações religiosas e outras. Trazer aí uma reflexão, né, a partir aí, né, de uma interseccionalidade, né, que a gente vai ver que tem aí, né, complementando e dialogando com as colegas que antecederam, né, uma diversidade muito grande de referencial teórico, né, então, como a Crenshaw, a Angela Davis, Ford, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Silvia Federici, Bell Hooks, né, e a Patrícia Hill Collins, né, então também para além da interseccionalidade, né, poder trazer a questão da consubstancialidade, né, trazida aí pela Collins, né, no sentido de complementar com as subjetividades aí dentro desses marcadores, né, e diante disso, gostaria hoje de focar um pouco, né, essa conversa na questão étnico-racial que vem aí, né, da minha trajetória pessoal, profissional e como pesquisadora. Então, a gente vai perceber que, né, vão existir várias perspectivas aí e também distinções quando a gente vem trazer o diálogo aí sobre as questões étnico-raciais. Então, a gente pode vir de uma perspectiva aí que dialoga com a questão da diversidade, do multiculturalismo, da questão da interculturalidade, né, e a questão também de etnicidade, né. Então, a gente vai ter, por exemplo, as contribuições aí, né, como a colega antecedeu, né, de uma perspectiva que a gente tinha de ciência, né, que colocava a raça aí como um fator biológico, né, e menosprezado aí em relação às outras raças. A gente vai ter contribuição, por exemplo, de Lévi-Strauss, né, do Bar, do Cardoso de Oliveira, que vem romper com essa concepção e trazer uma discussão aí da importância étnica, né, e da valorização aí de grupos sociais distintos. Então, a partir dessa discussão, volta só um pouquinho, vou terminar. A partir dessa discussão, né, a gente também, né, eu já começar a trazer um pouco para a gente enquanto terapeutas ocupacionais, né, então o que isso nos toca, né, em que ponto isso
nos atravessa, né, enquanto terapeutas ocupacionais. Então, e pensar uma terapia ocupacional que, a partir do momento ela não é né, se ela não é antirracista, né, se ela não é antissexista, se ela não é anticapacitista, se ela não é antimachista, né, o que ela é? Né? Será que ela não é aí uma categoria profissional também que vem auxiliar a manutenção de um determinado status quo, né? A manutenção de uma hegemonia, né? A manutenção de etnocentrismo, né? E de algo que vem aí fortalecer determinantes de uma estrutura social, enfim, para a gente refletir. E aí eu venho falar de Brasil, gente. É o meu lugar, né? É de onde, né, vem meus estudos, a minha perspectiva, e trazer para vocês, né, que nós brasileiros, né, estamos num país, né, aqui eu apresento um mapa, né, por diferenças, né, por estados, né, que vão trazer aí as diferentes etnias indígenas, né, dos povos indígenas no Brasil, e exemplificando, né, e evidenciando para a gente que nós moramos num país onde existem mais de 305 etnias, né, e onde é falado mais de 274 línguas, né. Então, o quanto que nós brasileiros, né, a partir aí da nossa construção social colonialista, né, nos impediu de nos conhecer, né, e nos entender dentro dessa diversidade tão grande, né? Então, o quanto que, né, acho que é interessante a gente pensar Sudeste, né? Estamos em São Paulo. Se a gente em São Paulo imagina que existem tantas etnias e, por exemplo, a questão, né, que sempre fica a pergunta, mas como assim, tem indígena em São Paulo? A cidade de São Paulo tem indígena? Como assim, o Sudeste tem indígena? E a gente vai ver a grande expressividade, né, de indígenas, por exemplo, na região Sudeste do Brasil. E agora a gente vai passando aí, né, queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de que, dentro dessa concepção de grupo social, né, povos indígenas, né, a gente vai perceber que existe uma grande diversidade dentro, né, também. A gente está falando de mais de 305 etnias, né, que vão estar na floresta, que vão estar na cidade, que vão estar na área rural, né, que vão estar na universidade, que vão estar nos políticos, né, que vão estar circulando, né, por todos os espaços sociais, né. Então, de um povo indígena, né, que não está isolado, né, só, né, que não está só de tanga, né, que não está aí numa construção aí histórica, né, principalmente didática educacional, construída historicamente, e nos ensinado, né, de que no processo, né, da invasão do Brasil, a gente teve aí uma assimilação, né, e uma aculturação, no sentido de que todos viramos brasileiros, né, e os que se mantiveram, conseguiram sobreviver, estão aí nas florestas isolados, né, e a gente vai ver que não, né, a gente tem construído e dialogado aí, né, com a sociedade, e na permanência de vários espaços. E para além de outros estereótipos, como, né, o indígena de cabelo liso, né, que tem um biotipo, né, então, de vários grupos e etnias, né, que vão trazer características, né, também muito próximas aí da questão de raça do povo preto, né. Então, dessa forma, né, que eu trouxe hoje para a gente poder pensar, né, o que nós, terapeutas ocupacionais, né, poderíamos analisar, entender a partir dessa grande diversidade, inclusive étnica, né, de que forma que a gente vai conseguir olhar para tudo isso, né.
Então, nós, terapeutas ocupacionais, vamos trabalhar aí no Brasil com mais de 300 etnias, né, nos incluindo, né, pensando aí nós, descendentes de italianos, portugueses, né, e vários outros grupos, né, holandeses, alemães e tudo mais, e brasileiros, né, de que forma que a gente vai trabalhar com essas diferenças, né, colocando a importância, né, de como as colegas já trouxeram, né, de uma discussão e de uma perspectiva, né, da necessidade, sim, né, e principalmente de uma perspectiva inclusiva, né, que é a questão identitária, né, então, de uma perspectiva que ela não é diferente de outras perspectivas, né, ela não é excludente, né, como o processo de universalização, que a gente percebe que é o momento que a gente vem fazer uma discussão, né, de universalização para todos, né, no Brasil, historicamente, a gente tem já muito claro quem são esses todos, né? Homens, brancos, classe média alta e cristãos. Então, a gente, nos últimos anos, acho que tem sentido bastante o que é essa diferença, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente não está falando de uma diferença tão distante, mas do que a gente tem sentido na própria pele, do quanto isso vai impactar na criação de políticas públicas, né, no quanto isso vai impactar na nossa prática profissional e na forma como a gente analisa esses contextos, né, e produz ações, né, e diálogos com todas as pessoas. Então, eu venho trazer a discussão, não pode voltar, a contribuição, né, que eu discuti um pouco na minha tese de doutorado, né, que foi o conceito de etnicidade, né, que, no entendimento que o Bar traz, que a partir do conflito ético, né, da gente pensar aí nos contatos, nas relações, a gente vai criar fronteiras étnicas, né, e esse encontro étnico, ele vai depender muito, né, de como essas relações vão se dar nessas fronteiras, né, das diferenças. Então, a gente pensar em afirmações identitárias decorrentes, né, da organização política desses grupos, né, em situação de contato, né, então, a concepção de etnicidade, pensando, né, esses encontros, essas relações, essa dialogia, essa alteridade, né, o rompimento com o etnocentrismo, né, e a identificação desses grupos étnicos, né. Então, a gente sair dessa generalização, né, é o negro, né, é o indígena, é o branco, né, então a gente poder aí conseguir fazer análises mais profundas e mais próximas de quem realmente são essas pessoas e de que modos de vida, né, são atravessados e impactados, né, numa posição que a gente vai ver, né, discutindo interseccionalidade, discutindo consubstancialidade, né, do impacto que é você ser uma mulher travesti, negra e pobre no Brasil, né? O quanto que o processo de exploração, de vulnerabilidade, né, e de exclusão, ele vai ser muito mais impactante, né, do que a gente pensar outros atravessamentos aí. Então, a gente vai ver que, a partir do momento que a gente consegue identificar, né, esses lugares e essas diferenças, né, o quanto que eu aprendo, né, e o quanto que, a partir do nosso conhecimento compartilhado também da terapia ocupacional, a gente fortalece esses grupos no processo de diálogo intercultural e interétnico, né, porque a gente pode pensar, mas povos indígenas, eles pensam a mesma coisa, eles querem a mesma coisa, só a gente ir lá criar uma política pública, né, é muito interessante que, né, agora a gente vai, né, se tudo caminhar bem aí para a construção do ministério, né, indígena, e que vai ser algo muito desafiador, porque estamos falando de 305 etnias, né, que vão ter que dialogar, mas eles muito nos ensinam no sentido de que, para a sobrevivência desde 1500, né, desses povos, eles tiveram que criar estratégias e também dialogar muito entre si para algumas manutenções. Então, pensar aí nesses encontros da diferença, né, de que forma que a gente poderia
auxiliar nesses diálogos, né, pensando aí nessas ações interétnicas. E através disso, né, eu trago uma reflexão, né, da minha tese, né, de um questionamento que me veio a partir de algumas aulas que eu fiz com, enfim, grandes teóricos aí, do que a gente poderia pensar enquanto estratégia, né? Então, a gente pensaria em etnizar a política ou politizar, né, a etnicidade, né? De que lugar que a gente escolheria e que seria mais interessante, pensando nessa questão do diálogo, né, de uma construção coletiva, né, de algo que venha realmente fortalecer a existência, né, desses povos e dessa diversidade. E aí eu sinalizo que ambas as proposições, né, elas podem ser desenvolvidas dependendo aí da situação ou da necessidade desse grupo, né? Por quê? Porque vão ser grupos distintos e necessidades distintas também, né? E que a etnização da política, né, ela pode ser utilizada aí como uma premissa, né, de origem étnica, né, na relação desse diálogo interétnico. Então, no campo da negociação, né, no exercício da cidadania indígena, e a politização da etnicidade, né, como a instrumentalização dos indígenas para que possam acessar as estruturas políticas civis, bem como, né, serem preparados para a negociação e para o confronto étnico, né? Porque no trabalho, né, direto com os grupos indígenas, a gente vai perceber que nós estamos falando de outras sociedades, né, de outra estrutura social, de outra concepção de mundo, de um outro modo de vida, e que o quanto é também complexo para esses povos, né, dialogar com as nossas estruturas, né, e com a forma de entendimento de mundo que a gente tem, né? Então a gente vai ver a grande contribuição, né, que esses povos têm trazido para a nossa discussão, né, inclusive capitalista, principalmente, sobre a questão ambiental, mas que vai ser o quê? Uma discussão de 2 projetos e compreensões de sociedades muito diferentes, né? Então, assim, do que está colocado em choque, né, que é aí um confronto, né? E de que forma a terapia ocupacional poderia estar aí, né, compondo, né, essas estratégias. E dessa forma eu também pude averiguar, né, porque a minha tese de doutorado ela foi em contexto virtual, então o quanto que as diferentes etnias, né, puderam aí se utilizar do espaço virtual também como um espaço de politização, né, também um espaço de diálogo com o não indígena, né, num sentido de esclarecimento, de fortalecimento, né, e de um diálogo profícuo, né. Então, eu pude averiguar que através dessas ações indígenas, né, tem sido possível a politização sem da etnicidade, né. Então, de mostrar, né, que existe diferença, que existe diversidade, que existe demandas distintas e que eles fazem parte, sim, da sociedade brasileira e que têm, sim, direito, né, de exercer aí os seus modos de vida. Então, numa perspectiva muito próxima, né, do conceito de internetnicidade, trazida pelo Nunes Júnior, né, que é o quê? De se apropriar desses meios virtuais, né, e utilizá-los como ferramenta para ação política, bem como perceber o meio virtual como um espaço para a etnização da política e das dinâmicas de internetinização, né, que é um conceito que eu crio a partir desse estudo, né, que seria a partir desse fortalecimento aí dos movimentos e das ações indígenas, seja através da interlocução com os representantes das instituições, da reivindicação, da exposição de desejos e da divulgação de realidades, né. Então, é pensar o terapeuta ocupacional realmente nesse lugar de mediação, né, desse lugar de promotor de encontros, né, do terapeuta ocupacional como esse possível instrumentalizador aí de estratégias coletivas.
Então, com isso, né, finalizando aí também de uma contribuição que a gente traz, né, a partir das experiências de extensão com povos indígenas, né, que a gente pode perceber que as ações da terapia ocupacional poderiam proporcionar recursos para esse fortalecimento da identidade étnica, né, entendendo a importância desse fortalecimento dentro desses conflitos interétnicos e dessas fronteiras étnicas que existem a partir da leitura de Bach, para a etnização da política, né? Então, trazer um diálogo social no sentido de que, politicamente, somos diferentes, somos distintos e temos necessidades distintas que precisam ser avaliadas enquanto sociedade civil e brasileira. E para mediação de conflitos, tanto intercultural e interétnico, né? Então, assim, a gente pode achar que é muito tranquilo, né, a gente trabalhar com povos indígenas, que a gente vai lá, a gente acha que eles vão querer, todo mundo vai querer, por exemplo, uma casa, né, um carro, né, o consumo aí nosso, né, de projetos de vida, né? Não, e aí assim, não, mas o indígena acho que ele vai querer morar na mata, né? Ele vai querer fazer seu alimento, ele vai... Tá, mas de quem que a gente está falando, né? Então, quando a gente vai para esse diálogo interétnico e para essas ações étnicas, né? Por exemplo, quando a gente trabalhou com a questão dos Guarani e os Tupiniquins, né? A gente percebe, por exemplo, que os projetos de vida dos jovens eram muito distintos. Quando vai o Estado e propõe uma oficina, né? A partir aí do pró-jovem, né? O jovem Guarani, ele fala assim, não, eu quero trabalhar com a questão do artesanato, que para mim é importante o artesanato, porque a partir do artesanato eu vou ter geração de renda, eu consigo expressar, né, culturalmente esses traços através do artesanato, eu quero oficina de artesanato. E vira os tupiniquins e fala assim, não, a gente não quer artesanato, a gente quer outros tipos de oficinas, a gente quer uma instrumentalização outra, né? E aí o debate, o conflito se inicia. Por quê? O Estado vem e fala, vamos criar políticas para indígenas. E não fala, vamos criar políticas para os guaranis, que estavam na aldeia Guarani, né? Mas o território indígena é o mesmo dos tupiniquins. Vamos criar oficinas para os jovens tupiniquins. Não. E a outra questão que o Estado vem e vamos fornecer lanche, que geralmente para quem trabalha com cultura, sabe que o lanche é pão com mortadela, né? Claro que nós da esquerda amamos pão com mortadela, mas não é todo mundo que come pão com mortadela, né? E principalmente se a gente pensar na diversidade de etnias, né? Por exemplo, determinados tipos de alimentos não são permitidos, inclusive espiritualmente, né? E aí foi o outro debate que a gente quis articular com o projeto, que foi, não dá para todo mundo querer um pão com presunto e queijo, por exemplo, né? Os Guarani, por exemplo, eles querem fruta, suco, né? E os tupiniquins queriam, por exemplo, um lanche com peixe, e Guarani quase não come peixe. Então, assim, não é tão simples, né? E não é falar, mas isso é um privilégio. É privilégio que eles, inclusive, têm comida, têm lanche para a oficina, né? Então, assim, de que política pública a gente está falando, né? De que lugar a gente está falando de fornecer política pública para quem e de que forma, né? Então, para finalizar, né, eu não trouxe aí, né, muitos exemplos práticos, enfim, que geralmente eu falo muito da prática profissional, mas se tiverem interesse a gente pode continuar dialogando aí no debate da conversa, mas essas minhas experiências, elas vêm a partir principalmente das ações, né, das minhas ações de pesquisa e extensão e didáticas também, mas também da minha, né, do momento que eu fui coordenadora de um GT, né, de políticas aí sindicais para docentes universitários, no sentido de gênero, classe, sexualidade, raça e etnia, né? E hoje eu componho a coordenação de direitos humanos da Faculdade de Medicina. Então a gente vai ver que essa discussão, né, ela está muito distante das nossas realidades, né? E eu estou falando de um mundo intelectual, né, de um espaço aí de conhecimento, né, onde a gente
por exemplo, imaginaria que não existiria situações racistas, né? E a gente presencia dentro de comissões de direitos humanos, né? Como a gente, né, ainda tem, né? Enfim, secretárias dessas pastas, né, de perspectivas aí não anti e nem de manutenção, mas em pró, né? Então, enfim, algumas referências aí um pouco dessas reflexões, e queria agradecer vocês, obrigada, ao ETE. Obrigado, Dani. Então, pessoal, queria agradecer a presença de vocês até essa hora aqui, né?